aproveitar. Então, vou começar a autorizar aqui. Oi, gente. Boa tarde. Eu não consigo ver. Eliana? Eu, Eliana. Reconheci sua voz. Bem-vinda, Tudo Eliana. bom? Tudo bem. Reconheceu pela voz, foi? Foi. Tá bom, tá certo.
Boa tarde a todos. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Sim. Sim, ouvindo. Obrigada, pessoal. Boa tarde, aqui é a Cristina Shimoda, eu sou representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estou aqui representando a coordenadora geral Eliana Imediato nessa abertura. Tá? Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês, né, nessa reunião de Tira Dúvidas dessa segunda chamada da rede de núcleos de apoio à gestão da inovação, do NAGE Digital. Tá? A gente está fazendo essa iniciativa com a parceria, né? É uma parceria entre o MCTI e a CNI, também com a participação do CNPq e do Senai e da FINEP. Tá? E temos aqui também o Bruno Moreira da Inventa, que está nos apoiando não só na chamada, mas em todo o projeto, tá? No projeto como um todo. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores, né? Para a gente é uma grande satisfação a gente contar com vocês e com a experiência de vocês para poder realizar o objetivo dessa iniciativa, que é adequar as metodologias que a gente tem de apoio à gestão da inovação, né? Para apoiar as empresas no seu processo de transformação digital. Então, esse é o grande objetivo nosso, né, dessa iniciativa. A gente já teve uma primeira chamada, mas devido a algumas dificuldades de comprovações, né, e da experiência, principalmente, a gente não conseguiu selecionar, né, a gente não conseguiu completar todas as vagas, né, que a gente tinha disponível. Então, a gente, para não perder essa oportunidade, para conseguir ter uma abrangência nacional, né, e também garantir que a gente está selecionando as melhores propostas, a gente abriu essa segunda chamada, né, e que a Julieta da CNI vai apresentar para nós, né? E depois, nós já recebemos algumas dúvidas, né? Eu acho que é super importante esse momento para a gente tirar dúvidas e também manter esse canal de comunicação aberto, né? A gente tem um prazo de submissão que é até o dia 18 de outubro, né, Julieta? E durante esse prazo, a gente está à disposição para realmente esclarecer todas as dúvidas e a gente conseguir, de fato, avaliar as melhores propostas e selecionar as melhores instituições que vão nos ajudar, né, vão nos apoiar a desenvolver essas metodologias focado na transformação digital das empresas. Tá, muito obrigada. Juliana, você pode fazer sua apresentação? Claro. Bom, boa tarde a todos. É um prazer novamente a gente estar aqui com vocês, com o intuito de apresentar o projeto, né, o Gestão da Inovação para a Transformação Digital, né, o NAGE Digital, né, Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação para a Transformação Digital. É um projeto que tem 2 etapas, né? A gente está nessa primeira de estruturar a rede NAGE para a indústria 4.0 e transformação digital e nivelamento de conceitos, para que a gente tenha uma segunda etapa de aplicação dessas metodologias que forem consolidadas pela NAGE Digital, atendendo a empresas. Bom, só para vocês terem uma ideia do contexto do cronograma, a gente então começa agora, né? A gente tinha uma primeira seleção que foi de maio a agosto, a gente teve que abrir uma segunda chamada, que então está sendo agora iniciando em setembro, né? Que vai finalizar em novembro. Em dezembro, de dezembro agora, desse ano até abril do ano que vem, a gente vai ter as atividades de alinhamento conceitual. Nesse meio tempo, as instituições vão estar também fazendo adaptação e adequação das suas metodologias, né, para incorporar alguns conceitos, práticas, processos que forem definidos ao longo do alinhamento conceitual. E vai ser disponibilizado um guia, vai ser construído junto com esse grupo, e vai ser disponibilizado um guia para isso, para o público em geral, com algumas orientações para como implantar gestão da inovação para a transformação digital. Na sequência, a gente vai ter a elaboração e validação dos projetos pilotos, né, que vão ser ao final desse processo de alinhamento conceitual,
e a realização deles ao longo do segundo semestre do ano que vem, né? De junho, começando aí no primeiro semestre, de junho a dezembro de 2021. E a gente tem uma fase seguinte de avaliação dos resultados e atualização do guia se for necessário. Né? A gente então tem intuito com esta chamada, a chamada número 2, selecionar as instituições para que aperfeiçoem suas metodologias de gestão da inovação para prestar assistência a empresas para a transformação digital dos setores produtivos. E como a gente tinha 15 vagas, a gente selecionou 4, temos agora 11. Acho que é importante a gente reforçar aqui que a gente está falando, então, instituições para aperfeiçoar metodologias de gestão da inovação. A gente está buscando instituições que já trabalhem, que já tenham competência em gestão da inovação. Não é simplesmente em projetos de inovação, em projetos de inovação tecnológica, não é em cursos, não é em capacitação em gestão da inovação. Né? A gente achou importante trazer aqui o porquê de desclassificação que a gente teve na primeira chamada. A gente teve muita falha de documentação, de não atendimento a exigências formais da chamada, do primeiro edital. Né? A gente teve envio de documentação adicional substitutiva depois do envio da proposta. Algumas a gente até identificou, informou, mas a gente teve que levar para o comitê, né, de avaliação e monitoramento, que não aceitaram, porque a chamada estava bem explícita, né, que só podia ter sido uma documentação única. Então, teve instituição que não encaminhou o ato constitutivo, que não encaminhou a carta consulta assinada, ou a carta consulta foi assinada por outra pessoa que não era representante legal da instituição, ou para quem não tinha delegação para assinar em nome do representante legal. Teve ato de designação que era de uma outra pessoa que não representante legal da instituição, né, e que também foi quem assinou a carta consulta. Teve envio de certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e não a Fazenda Federal. Teve envio de certidões de regularidade vencidas. Então, assim, são questões pequenas que a gente pode parecer, mas que a gente não pode ir contra o que estava no edital, né? Então, a gente pede que prestem bastante atenção na leitura da chamada, né? Na hora de escrever, na hora que estiver escrevendo o projeto, na hora de colocar a documentação, confirmar, verificar, para evitar qualquer problema. Ainda nessa parte de documentação formal não disponibilizada, a gente teve também, a gente tinha solicitado, né, que eram necessários atestados de capacidade técnica emitidos por, no mínimo, 3 empresas atendidas com metodologia de gestão da inovação indicada lá no, perdão, não identificada, indicada no anexo 3, quando fala da metodologia. A gente teve, então, atestados que eram emitidos por instituições que não foram atendidas com metodologia de GI, eram simples atestados de capacidade técnica da instituição, falando que ela não tinha nada que desabonasse sua conduta. Tinham atestados emitidos por instituições que não tiveram atendimento concluído, então também a gente não teria como saber, né, se aquela metodologia foi implantada, se teve bons resultados. Atestados emitidos por organizações que não empresas, por associações, por órgãos governamentais, sindicatos, conselhos. Né? Como estava escrito na chamada anterior e nessa também, o foco desse trabalho é o setor produtivo. Por isso que a gente especificou que os atestados tinham que ser de empresas. Né? A gente quer instituições que já tenham trabalhado com o setor produtivo para que a gente continue esse processo após o alinhamento conceitual. Ou tiveram também atestados incompletos, né? Não tinham todos os itens que foram solicitados. Nome, razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, setor responsável por coordenar o programa da empresa, as atividades que foram realizadas, qual a duração, quais resultados e quais impactos. Então, a gente acabou tendo que desclassificar várias instituições que, de repente, tinham um projeto muito bom, mas não atenderam a essas questões formais da chamada. Outro item que também não teve era a questão de termo de compromisso, né, conforme o anexo 6, no caso de projetos submetidos em parceria. Né? Então, o projeto estava descrevendo que tinha parceria de outra instituição na metodologia ou no pessoal que ia atuar no projeto, só que não foi assinado o termo de compromisso. Ou assinou-se o termo de compromisso, mas não foi enviado a documentação pessoal do representante das instituições, e também não foi enviado o documento que comprovasse que aquele representante ele tinha poder de representação na forma da lei para assinar aquele termo. O que a gente então teve de mudanças na chamada anterior para essas? Foram mudanças pequenas,
até para tentar facilitar o processo para vocês. Então, a gente deixou claro na chamada que tem a possibilidade no processo de pré-análise das propostas que poderão ser requisitados, né, documentações, informações referentes à proposta enviada para a instituição proponente, indicando o prazo limite para envio, né, para evitar que tenha... e essa acho que é uma coisa importante a gente colocar, que se feita alguma consulta para alguma instituição, outra tiver essa mesma questão, ela também vai... todas teriam que ser consultadas, né, com essa solicitação de documentação complementar ou informação, mas que todas terão o mesmo prazo para respostas, porque pode ser que a gente identifique ao longo do processo, em datas distintas, a necessidade de alguma documentação ou informação. Então, vai ser definido o prazo único para as respostas. A gente fez questão de deixar claro qual que é o conceito de empresa para o projeto, né? Para clarificar, não ter dúvida da questão do nosso foco no setor produtivo. A gente fez questão também de dar maior peso para os itens clareza e consistência de metodologia apresentada e experiência da instituição e resultados alcançados com a implantação dos programas de GI nas empresas atendidas, né? Isso até para também reforçar a importância da experiência em gestão da inovação, que é o principal foco, né, desse trabalho, desse projeto. E a gente, então, como deu mais peso para esses itens, a gente também alterou os itens para critérios de desempate. Então, como primeiro item para desempate seria clareza e consistência da metodologia, a experiência da instituição e resultados alcançados com a implantação dos programas, a aderência da proposta aos projetos dessa chamada, a adequação da equipe executora, considerando composição, qualificação e dedicação aos especializados, né? A gente inseriu também agora o anexo 7, que é um modelo de atestado de capacidade técnica, tá? É importante lembrar que isso aqui é um modelo, não precisa ser exatamente igual. Ele é só para facilitar para vocês visualizarem todos os itens que precisam ser contemplados neste atestado. Então, reforçando aqui, quem pode participar, né? Quais são as instituições elegíveis, quais características que ela tem que ter, como que é feita a submissão em parceria. Então, reforçando de novo, que são as organizações que possuem competência e atuação em gestão da inovação, né? Não adianta ter curso, não adianta trabalhar com projetos tecnológicos, o foco é gestão da inovação, é o trabalho de cultura, de sistematização da gestão da inovação das empresas, né? Você pensando num processo para que a inovação ela aconteça independente de uma certa pessoa, de uma certa área, e que seja uma questão de implantação dentro das empresas, ela ser uma forma sistemática e perene, né? Então, essas organizações podem ser instituições de pesquisa científica e tecnológica, ICTs, né, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, né, no caso de privadas, órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, de qualquer esfera do governo, ou entidades privadas sem fins lucrativos. Aí perguntaram, pode ser cooperativa? Se atender esses itens, podem. Pode ser uma pessoa? Não, pessoa física não pode, né? Pessoas físicas, consultores, teriam que estar vinculados ou associados a essas instituições para que participe do processo, né? Então, essas informações estão no item 3 da chamada. Quando a gente fala de inscrição em parceria, é importante lembrar que a submissão do projeto é de apenas uma instituição. Então, a CNI está entrando, vamos supor que a CNI estiver submetido no projeto junto com o MCTI. O projeto é da CNI ou do MCTI, então tem que se definir quem que é a instituição que vai submeter o projeto e quem é o parceiro, para que tenha a documentação específica de cada um, né? O ideal é que a instituição que tenha experiência em gestão da inovação e que tenha um quadro de profissionais que seja ela a que submete, porque isso é uma questão até de pontuação, né? Vocês olharem o anexo 4, vocês vão ver que tem essa diferenciação, né? Na questão de criação de redes de parcerias, então, não pode ser feitas parcerias que apresentem testados e projetos em conjunto, né? A gente está especificado isso no item 5.3 da chamada. E, como eu já tinha falado, tem essa pontuação maior quando quadros profissionais certificados são da instituição proponente. A questão da metodologia que vai ser desenvolvida. Eu perguntar assim, posso colocar uma metodologia que não seja própria, né?
a CNI teve um projeto com o Sebrae terminou o ano passado, e que tinha assim, uma metodologia mínima, básica, de questões que tinham que ser implantadas. Então, assim, pode ser, não tem problema nenhum, né? Desde que ela não tenha direitos autorais que vocês possam usar, não tem problema algum que seja que seja alguma coisa aberta, né? De novo, reforçamos que a metodologia proposta deve ser referente à atuação em gestão da inovação e não desenvolvimento de projetos tecnológicos, de projetos de inovação especificamente, né? Questões pontuais, como dito no item 1.3 da chamada. A instituição ela tem que relatar, né, no anexo 2, se não me engano, a experiência do atendimento em gestão da inovação, né, como que é a questão da metodologia utilizada, né, de acordo com o item 7.1.1.3 da chamada. Como eu já tinha falado, é possível as instituições submetam proposta referente a metodologias não proprietárias, não tem impedimento para a submissão de metodologias de inovação aberta, e acho que alguma vez alguém chegou a perguntar também, questão de termos de confidencialidade, uma vez que a metodologia foi aplicada em algum cliente, né, como que seria essa questão. A gente entende que a metodologia, geralmente, das instituições, e se é uma metodologia que ela trabalha com várias empresas, se é uma coisa que ela tem expertise, provavelmente a metodologia ou processo, ele não teria problema de citar, uma vez que está citando de forma genérica como que é o processo em si, né? Se vocês acham que tem algum dado que é sensível, que não deve ser informado, então é uma questão de vocês tratarem isso direto com as empresas atendidas, né? Mas que é importante que seja demonstrada a eficácia do atendimento realizado, né, pela instituição que estiver submetendo o projeto. Quanto aos atestados de capacidade técnica, né, a forma da gente comprovar a metodologia, a gente, então, está definido lá na chamada, que a metodologia tem que ser comprovada por meio de atestado de capacidade técnica, emitidos por, no mínimo, 3 empresas atendidas com a metodologia de indicada no anexo... Gente, me desculpe, esse aqui no anexo 7, não. Com metodologia indicada no anexo 3, tá? Isso que a gente vai corrigir antes de disponibilizar para vocês. Os atestados, então, eles devem contemplar o nome, a razão social, o CNPJ, o endereço, o telefone, o e-mail, o setor e o responsável por coordenar o programa da empresa, né? E, além disso, quais atividades que foram realizadas, indicando, né, na realização dessas atividades, qual foi a sua duração em horas dessa implantação, dessa metodologia nessa empresa. Quais resultados que foram alcançados na utilização do projeto, na implantação dessa metodologia, e impactos, né, os efeitos e resultados para comprovar a prestação de serviço. É importante a gente diferenciar o que é resultado e o que é impacto. Quando a gente fala de resultado, o resultado do que está previsto no processo em si, na metodologia. Por exemplo, a gente tem a implantação de uma política de inovação, a definição de métricas e indicadores para mensurar como que a inovação está sendo implantada. Tem se definido um funil para submissão de ideias para projetos de inovação. Então, o que foi feito, né? Quais foram os resultados imediatos da implantação. O impacto, ele geralmente demora um tempo para aparecer, que são os efeitos dos resultados. Então, com a implantação dessa sistemática de gestão da inovação, da cultura da inovação sendo parte da empresa, o que aconteceu? O que mudou? Né? A gente pode ter empresas que tiveram reconhecimento em prêmios de inovação, teve empresas que começaram a atuar no outro nicho específico, tiveram um aumento das vendas, no processo que foi trabalhado com a gestão da inovação, criou-se um novo produto, uma embalagem diferenciada. Então, é isso que a gente espera, né, nesses 2 itens, né, quando a gente fala de resultado e de impacto, essa diferenciação, né? Esse é o item que está indicado no item 7.1.1.4 da chamada. O atestado, como falei, a gente acrescentou um modelo de atestado de capacidade técnica, que é o anexo 7, né? Para facilitar para vocês, de novo, que é um modelo, né? Não precisa ser exatamente igual, não precisa estar naquele formato, mas a gente precisa que tenham todas essas informações. Até aproveito para lembrar, para reforçar, que a gente, na chamada anterior, e a gente agora também atualizou, um checklist para facilitar vocês. Então, antes de enviar o material, releia o edital,
dá uma olhadinha no checklist, a gente tentou fazer ele assim, bem detalhadinho para evitar de vocês esquecerem alguma questão formal pequena antes de enviar a proposta, né? A gente também teve, na questão de atestar de capacidade técnica, teve uma pergunta falando que, no caso de alguma metodologia que está sendo proposta, com uma junção de algumas metodologias, né? Essa não é metodologia do jeito que está sendo proposto ali, ele não foi implantado, né? Eu tive algumas formas de metodologia que gerou um mix, que é a proposta que está sendo submetida. O que a gente sugere? Que o atestado pode ser de qualquer uma dessas metodologias que estão sendo propostas ali, dessas mistas, né? Idealmente uma de cada, né? Mas é idealmente, a gente não vai limitar isso, não. Tá. Bom, depois, então, a gente tem a seleção, são selecionadas, esperamos ter as 15 instituições selecionadas, a gente vai ter uma fase que a gente chama de alinhamento conceitual, né? Em que a gente vai buscar uma harmonização dessas metodologias das 15 instituições selecionadas, e ao longo dela vai ter essa harmonização, a gente busca com a construção de indicadores de gestão da inovação e de maturidade industrial, com ferramentas, procedimentos e processos padronizados, né, que vão ser validados pelo Comitê de Avaliação e Acompanhamento, para incorporação nas metodologias de cada instituição participante, né? E esse material aí vai gerar o que eu falei lá no início, do Guia de Referência para a Gestão da Inovação com foco em transformação digital. Em função da pandemia, né, a gente já tinha definido isso na edição passada, que todas as atividades vão ser à distância. Nós vamos ter 6 encontros, né, o primeiro vai ser um encontro de alinhamento, alinhamento no sentido da gente identificar, mostrar para vocês como que vai ser o processo, que sistema que a gente vai usar, como que vão ser os trabalhos, para que vocês se organizem e até identifiquem as pessoas que devem participar, né, dessas instituições. E na sequência teremos 5 oficinas. A gente vai em breve disponibilizar para vocês o calendário, mas a gente já tem em dezembro essa primeira reunião de alinhamento e a primeira oficina, tá? Ainda esse ano. Dando sequência no ano que vem para finalizar, agora eu não me lembro de cabeça, falei lá no início, mas acho que, se não me engano, é até final de abril. Aí perguntaram também para a gente quantas pessoas podem participar. A gente está definindo, mas provavelmente, em especial nas atividades que são conceituais, a gente de repente não tenha muitas restrições. A gente vai ter essa definição em breve para vocês, para que tenha mais de um participante por empresa, mas na parte prática, né, a gente está prevendo na parte da manhã atividades teóricas, discussões de conceitos e tal, para na parte da tarde ser uma parte prática. Então, na parte prática, a gente vai ter que ter limitações para que a gente possa conduzir esse trabalho de uma forma mais adequada. Mas a gente vai, em breve, disponibilizar para vocês esse material com esse detalhamento e também vamos dar essas orientações, né, nesse primeiro encontro, ainda em dezembro. Tá. A gente, até o dia da divulgação do resultado preliminar, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Esse cronograma detalhado e as oficinas. Se vocês quiserem, a gente já tem lá no site do NAGE Digital, tanto a estrutura, né, como que a gente está propondo isso, e tem um videozinho que o Jefferson, que é o nosso curador, junto com o Bruno, que os dois que vão conduzir essas oficinas do alinhamento conceitual, também colocou lá. Então, acho que vale a pena se dar uma olhada para entender. Acho que isso mostra como esse projeto vai ser legal, a oportunidade que as instituições que participarem vão ter de serem membros da Rede NAGE Digital. Também nos questionaram nessa questão do alinhamento conceitual, né, uma vez que a gente vai ter essa harmonização de conceitos, alguns indicadores que vão ser comuns, ferramentas, procedimentos, né? Como que ficariam os direitos autorais ou quaisquer outros direitos sobre materiais produzidos, né? Então, assim, o que a gente produzir dentro do projeto, o que for para gerar esse guia, que vão ser esses indicadores de gestão da inovação, de maturidade industrial, as ferramentas, procedimentos, processos, o que foi padronizado, isso é de propriedade da CNI, do MCTI e do CNPq, como está indicado no item 8.3 da chamada. Mas a gente não vai ter uma metodologia única. Então, assim, a metodologia que é do IEL Bahia,
continuar sendo a metodologia do IEL Bahia, né? O que ele tem até hoje, o que ele desenvolveu até ali. E o que ele vai fazer vai ser incorporar essas outras questões. A mesma coisa com o IEL Minas, a mesma coisa com o FRJ e a mesma coisa com IEL Minas, Bahia e Sergipe, essas foram as 4 instituições que foram selecionadas na primeira chamada. Então, assim, a gente não está pedindo para ninguém ceder metodologia para a gente, nem para ninguém, né? O que vocês vão fazer vão ser incorporar o que a gente definiu que vão ser esses itens para harmonização na metodologia de vocês. Ao final, então, desse alinhamento conceitual, da harmonização, vocês vão apresentar um projeto piloto e que vai ser, na sequência, implantado. A gente tem apenas R$1 milhão para a realização desse projeto piloto. Então, a gente ainda não tem muito bem definido como que vai ser essa distribuição desses recursos por instituição. A gente vai definir critérios, com o número e porte de empresas que vão ser atendidas, né, e isso tudo vai ser ainda validado pelo Comitê de Avaliação e Acompanhamento do Projeto. Esse 1 milhão, a princípio, a gente tinha esse recurso para várias ações dentro do projeto da segunda fase. O que a gente fez, a gente reorganizou o projeto para que ele ficasse exclusivamente para a implantação do projeto piloto, né? Para as atividades de consultoria, pelas instituições selecionadas, que tiverem, né, o projeto piloto validado. A gente não tem recursos da FINEP para esse projeto, né? É bem diferente do NAGE anterior, né, que tinham, acho que muito mais que isso por instituição. A gente não tem transferência de recursos para as instituições selecionadas para aperfeiçoamento de metodologia, gestão da inovação, como também foi o caso da anterior, né? E que a gente vai ser um termo de adesão no projeto com a CNI e que, por entregas, vocês vão recebendo o valor, né? A partir do que for definido ali também. Então, os projetos pilotos, como eu já disse no início, está previsto para ser de junho a dezembro do ano que vem. A gente tem certeza que cada instituição vai atender pelo menos uma empresa no projeto piloto e a gente está prevendo que essas metodologias atualizadas com harmonização de indicadores, ferramentas, procedimentos vão ser testadas em micro ou médias empresas no projeto piloto. E isso não impede que as instituições que estão participando, que forem selecionadas, que forem parte da rede NAGE digital, explorem comercialmente a metodologia atualizada, tá? O que a gente vai fazer é disponibilizar para quem tiver interesse no site do NAGE esse guia com orientações básicas para como trabalhar com gestão da inovação com foco em transformação digital. A gente tem algumas perguntas que eu já vi que foram chegando aqui, que a gente vai tentando responder. Mas se tiver alguma que vocês não fizerem agora, que a gente não tenha respondido, é só encaminhar para o nage@cni.com.br. A gente tem respondido no máximo no dia seguinte, né? Então, é uma forma de vocês também tirarem as suas dúvidas que não sejam agora, né? Porque às vezes elas vão surgindo no decorrer do projeto, né? Enquanto está escrevendo, ou mesmo depois, né, que já foi submetido. Então, essa é a nossa forma de comunicação. Bom, por enquanto, eu queria agradecer a atenção de vocês e passo para o Bruno para ver as novas perguntas. Ok, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com todo mundo. A ideia é que a gente agora, a partir do chat que vocês estão participando aqui, a gente possa endereçar as dúvidas que vocês ainda tenham em relação a essa chamada. Fazendo um apanhado aqui de todos os comentários no chat, talvez eu tenha identificado aqui uma primeira, tá? Uma pergunta, aí, Julieta, você me ajuda aqui, Claro. quem que deve responder, tá? No caso de instituições de administração direta ou direto, né? Público interno, quem assina como representante legal é o gestor máximo, por exemplo, um prefeito? Essa é a pergunta. Geralmente é. Aí vocês vão ter que ver no ato de constituição dessa instituição, né? Aí eu não posso falar porque eu não sei como que é o estatuto dessa prefeitura, né? Mas pensando nas instituições que foram selecionadas, por exemplo, na edição anterior, no caso da UFRJ, quem teve que assinar foi o reitor. Poderia outra pessoa assinar? Poderia, desde que o reitor tivesse delegado
né, tivesse alguma delegação formal que determinada pessoa pode assinar esse tipo de documento, ou determinada pessoa pode ser a pessoa que vai assinar toda a documentação referente ao projeto NAGE Digital. Legal. Tem um outro ponto aqui, que é o Diego do Sindpeças. Ele colocou da seguinte maneira: a entidade que representa a indústria da autopeça, os Sindpeças, né? Temos um programa de inovação que visa ampliar a competitividade das empresas associadas via inovação. Nós poderíamos pleitear esse projeto? Bom, aí depende. Vocês trabalham como? São projetos tecnológicos que vocês atuam? Ou não? Vocês fazem um trabalho realmente de implantar a gestão da inovação, de ter uma cultura de inovação, para que a inovação aconteça de forma sistemática, perene, independente de uma pessoa, independente de um projeto. Né? Acho que é isso que vocês têm que avaliar. E Bruno, acho que você está lembrando, só reforçar... Pode. Só lembrando, assim, que acho que uma coisa que é legal o pessoal dar uma olhada, o anexo 4 da chamada, ele tem as pontuações, que é como que a gente faz para avaliar cada um dos projetos, né? Como que a gente avalia a pontuação. Então, ali, você acaba vendo o que é mais importante para se ter dentro de um projeto submetido. Desculpe, Bruno. Legal. Não, só quero reforçar a mensagem, Julieta, que você já deu, de que esse é um projeto, né, o próprio nome NAGE, né, é de gestão da inovação. E qualquer organização que queira se submeter a participar do projeto, eles têm que ter experiência em gestão da inovação. Se esse projeto aí do Sindpeças tem o objetivo de alavancar a gestão da inovação dessas organizações que compõem o sindicato, né, que compõem a organização, em tese, se atender os outros requisitos, né, certamente ele pode participar. Tem uma outra questão aqui do Renato Bernardi, né? Represento aqui a Movergs, Associação dos Moveleiros do Rio Grande do Sul. A Movergs até pouco tempo mantinha um NAGE no formato anterior, na primeira edição do programa. A pergunta é: a Movergs pode se habilitar apresentando o projeto por este edital? Essa é a pergunta. Se ele, no passado, ele teve uma metodologia de implantação de gestão da inovação, ok. Acho que a Cristina pode complementar, porque no NAGE anterior, a gente não trabalhou só com gestão da inovação, não é isso, Cristina? No passado, no primeiro NAGE, era um outro contexto, né, também. Vamos considerar que era um outro contexto. A gente estava lá em 2012, se eu não me engano, né, 2012, 2013, e a gente estava realmente numa outra situação, então pouco se conhecia de gestão da inovação, né? Então, naquele momento, a gente deu apoio não só para a elaboração de metodologias em gestão da inovação, mas também para o desenvolvimento de métodos, né, que pudessem apoiar a questão da capacitação também, né? Foi uma ação muito realizada pelos NAGEs da primeira edição. Tá? Agora, nessa segunda edição, nosso foco é muito na implantação e acompanhamento dos planos de inovação das empresas. Então, a gente quer realmente fomentar essa sistematização da geração da inovação dentro das empresas, né? E focada em transformação digital, que hoje é uma pegada muito forte, né, da transformação digital. Então, a gente está num outro contexto, mas o fato da Movergs ter participado da primeira etapa do NAGE provavelmente já a capacitou, né? Ela já pode apresentar, eu acho que ela não tem condições de apresentar esses atestados de capacidade técnica e essa experiência em gestão da inovação. Eu acho que ela tem um potencial para participar dessa chamada, sim. Legal. Então, eu acho que esse ponto, só fazer uma coisa adicional aqui, algumas instituições que participaram do NAGE anterior usaram essa experiência como base porque elas conseguiram, obviamente, evoluir a metodologia que eles têm de gestão da inovação. Então, a princípio, tem uma grande chance, sim, de dar certo, né? Vamos lá. Tem mais um ponto aqui, que a Andriele Cardoso, ela comentou aqui. Se a hélice tríplice
é uma metodologia aceita ou validada ou válida, mesmo não sendo própria. Alguém quer comentar sobre isso? Eu posso comentar, mas é porque, assim, o que eu entendo de tripla hélice é você falar de envolvimento, né, de governo, academia e as instituições e setor privado, né? Então, isso por si só não é gestão de inovação. Agora, se você trabalha gestão de inovação pensando nesse contexto todo, se no teu processo de gestão de inovação, né, da implantação da cultura de inovação dentro da empresa, há relacionamento com a academia, relacionamento com o governo, no ecossistema de inovação, ótimo. Né? A instituição que está aqui participando, ela faz parte do ecossistema de inovação e tem relacionamento com a academia, tem relacionamento com as indústrias, e com o governo, né, com as fundações de apoio, perfeito, né? Agora, eu não sei, por isso que é importante, né, por isso que a gente coloca no projeto, é importante você detalhar a metodologia, né? Vocês vão explicar um pouquinho já no anexo 2, e falando um pouquinho do contexto da instituição. Agora, no anexo 3, vocês vão detalhar como é a metodologia e a gente vai avaliar de acordo com o anexo 4, né, que tem lá a pontuação que é dada de acordo com o que é comprovado ali no projeto. Isso, e aí só um ponto, Julieta, se eu puder adicionar, de fato, a Tríplice Hélice é um conceito mais amplo, né, que na hora que a gente vai para dentro da governança da inovação nas empresas, tem elementos que eu estou falando de como é que eu defino uma estratégia de inovação, como é que eu promovo a cultura de inovação, como é que eu estabeleço um processo, desde a criação desde a obtenção de insights, conceitos, projetos e implantação, como é que eu aloco recurso dentro de uma companhia para fazer o processo de inovação acontecer, como é que eu interajo com atores externos a partir de inovação aberta, que metodologias de inovação eu utilizo. Então, tem uma série de elementos que são mais específicos, que a Tríplice Hélice pode inspirar todo esse movimento, mas eu acho que ela per se não é suficiente, tá? Só esse olhar. Tem um outro ponto aqui, colocado pelo Moacir Miranda, da USP, colocou assim: coordenei o NAGE Petróleo e Gás em parceria com a Fiesp e Ciesp, envolvendo 80 empresas, que envolveu a elaboração e implantação de 80 planos de gestão de inovação. Uma possibilidade é pegarmos atestados de 3 dessas 80 empresas, correto? Sim, se essas empresas tiveram a implantação de gestão de inovação, foi um processo de gestão de inovação, né, e tiveram resultados, é isso mesmo. Legal, eu também estou de acordo aqui. Vamos lá. O Paulo Parreira. Universidades, através de suas agências de inovação, que já atuam em parcerias com a iniciativa privada e governo, podem participar? Podem, desde que eles atendam a questão da elegibilidade, né? Ela tem que ser instituição sem fins lucrativos, ela tem que ter experiência e competência em gestão de inovação. Então, se atender os critérios da chamada, ok, né? Isso, eu queria aproveitar essa pergunta e reforçar essa confusão que aconteceu um pouco na primeira rodada, né, na primeira chamada, foi justamente isso. Algumas instituições com experiência em desenvolvimento tecnológico de projetos de inovação em parceria com empresas acabaram se candidatando, né? E o foco aqui não é o desenvolvimento tecnológico em si, né? Não é a realização de projetos cooperativos com empresas para o desenvolvimento de novas soluções. Isso já é desenvolvimento tecnológico. A ideia aqui é gestão da inovação, como já foi falado, né? E também outra confusão que aconteceu foi confundir gestão da inovação com gestão de sistemas da qualidade, por exemplo, a gestão da qualidade, né? E também extensão tecnológica, que alguns chamam de difusão de tecnologias também, né? Então, se a expertise, a competência e os objetivos institucionais da empresa estão focados nessa extensão tecnológica, que é o quê? Intervenção direta no processo produtivo para já provocar uma melhoria de processo, né? Isso para a gente é extensão tecnológica, não é a gestão da inovação que a gente está falando. A gente está falando mais no processo, né, que responde às perguntas que o Bruno muito bem colocou, tá? De como que vai ser a estratégia de inovação da empresa, como que ele vai captar recursos para projetos de inovação,
se vai trabalhar com inovação aberta, como que vai ser todo esse processo. Então, tomar cuidado que houve um pouco dessa confusão na chamada anterior. Legal. Tentando trazer, Cristina, uma outra imagem aqui para ficar bem claro, o que nós estamos querendo aqui nesse projeto é criar a capacidade na empresa de lidar com seus desafios de inovação e não pegar um desafio específico e resolver. Então, a gente recebeu projetos muito bons na outra chamada que tratavam desse ponto. Como que eu ajudo a uma organização a resolver um desafio? Muitas vezes relacionado à transformação digital e tudo mais. Mas isso, no nosso olhar aqui, pelo menos dentro do objetivo do projeto, não é o foco. O foco é como que eu crio a competência na empresa de fazer isso. Então, é criar o capability na empresa. Então, só para a gente deixar bem claro esse olhar. E reforçando, então, a questão do Paulo, contanto que as universidades, as agências de inovação, elas atendam os critérios e tenham uma metodologia, a princípio elas podem participar sim, né? Então, outro ponto aqui da Eu queria Helena só fazer Ferreira. uma observação, Bruno, rapidinho aqui. É só Claro. comentar que as agências de inovação, em geral, elas atuam na gestão da inovação. Elas não são entidades para promover, para executar a inovação. Elas dão suporte a empresas nesse sentido, na gestão da inovação. Ok. Estão vendo aqui, Helena Ferreira. Considerando a junção de 3 metodologias, devemos discorrer no anexo. Carta consulta sobre a experiência e metodologias distintamente e somente item 8 do anexo 3, proposta de projeto. Como seria a proposta futura? Deixa eu tentar ler de novo, não sei se está muito clara a questão, tá? Considerando a junção de 3 metodologias, devemos discorrer no anexo, carta consulta sobre experiência e metodologias distintamente e somente no item 8 do anexo 3. Como seria a proposta futura? Acho que eu estou entendendo a questão como o local onde tem que ser descrita a metodologia, certo, Julieta? Eu acho que é isso. É porque a gente tem no anexo 2 a carta consulta, em que a instituição ela fala um pouco, né, do que é a instituição, como que esse projeto tem a ver com seu objetivo estratégico, e fala na experiência dela em geral na gestão da inovação. Eu estou entendendo aqui que são 3 metodologias, eu não sei se são de 3 instituições, então acho que vai ter que fazer referência aos parceiros, ou são 3 instituições da mesma... são 3 metodologias da mesma instituição, né? Isso, acho que são metodologias que eles querem consultar ou incluídas, né? Isso. Ok. Acabamos de 3 metodologias explicadas pela mesma instituição. Então, acho que ela tem colocado esses 3, né, realmente no anexo 2, explicando, né? E o anexo 3, que vai ser a metodologia que eles estão colocando, falando que é um mix desses 3. Né? Quer dizer, eles ainda não implantaram exatamente daquela forma, mas eles estão usando os elementos, até porque eles estão fazendo uma evolução, pelo que eu estou entendendo, né? Pegaram 3 metodologias, numa evolução, construíram uma que eles acham que vai estar mais adequada para trabalhar a gestão da inovação com foco em transformação digital. Então, eu acho que é isso mesmo. Fala-se distintamente no anexo 2 e no anexo 3, quando for discorrer a metodologia, a proposta que eles estão fazendo dessa junção. Isso, é isso aí. É isso aí. Pessoal, perguntas, acho que por enquanto, a gente esgotou aqui os pontos. Talvez aqui o time CNI, MCTI, ou mesmo CNPq queira colocar algum ponto adicional, queira reforçar alguma mensagem, enquanto a gente dá tempo de outros colegas aqui colocarem perguntas no chat. Eu queria reforçar que a gente tem um e-mail de comunicação, né, Julieta? nage@cni.com.br, é isso? E que esse e-mail ele está disponível para vocês entrarem em contato se vocês tiverem qualquer dúvida durante o preenchimento, né? Até o dia 18 de outubro, o dia o último dia de submissão de propostas, né? Eu acho que é válido, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato para a gente esclarecer e não perder essa oportunidade, né? Principalmente por motivo de forma, né? De preenchimento dos formulários.
Lembrando que no site também só completando, que além do e-mail NAGE, no site do website do NAGE Digital, acho que é NAGE... Ixi, agora deu branco. Depois a gente coloca aqui vamos colocar aqui no chat o endereço do site, acho que foi colocado já no início. Lá também tem uma opção também de dúvidas, tá? Que às vezes que não precisa ser pelo e-mail, que vai para lá, que chega para a gente também. Ó, tá aqui, ó. Da onde vocês colocaram? A Damisa no início colocou aqui o site do projeto, portaldaindustria.com.br/CNI, canais, MEI, programas MEI, NAGE Digital. Vou copiar, a gente copia de novo aqui para o final para vocês. Ok. Reforçando aqui só, então, o ponto da Cristina, a gente recebeu na primeira chamada projetos muito bons, mas que foram desclassificados pelas formalidades, e isso é muito ruim. O projeto vai ganhar muito, a gente ter ótimos submissões, ótimos participantes, mas para a gente, de fato, ficar bastante atento aí na questão das formalidades, dos documentos, etc., para a gente não perder bons projetos aqui, né? Pessoal, mais algum ponto aí? Mais alguma dúvida, pergunta? Ó, apareceu mais um aqui. Vamos lá. O Teles, do IEL Paraíba, colocou o seguinte ponto. Nossa metodologia tem itens inovadores na própria, como a criação de app, como o melhoramento da metodologia. E isso não está nos atendimentos. Como será o atestado de capacidade técnica? Quer comentar aí, Julieta? Ó, repetindo, nossa metodologia tem itens inovadores na própria, como a criação de um app, como melhoramento da metodologia. E isso não está nos atendimentos, né? Que já foi uma melhoria que não está escrito lá. Como será o atestado de capacidade técnica? Eu estou entendendo aqui que o que teve a melhoria foi a metodologia. Então, se na metodologia eles disponibilizado um app para as instituições tocarem a gestão da inovação, não sei se é isso, foi o que eu entendi, isso vai estar descrito na metodologia, né? O atestado de capacidade técnica, ele não precisa falar que tem o app. Ou, no atestado, a empresa pode até colocar aqui, né? Que no resultado, ela utiliza o app, e por todas os funcionários da empresa usam aquele app, esse app, eles, com a implantação do app, eles tinham 0 projetos de inovação e começaram a ter 20. Eu acho que é nesse sentido, né? O app, ele é parte da metodologia, ele não é resultado. Sim. E ele pode, pelo que eu entendi, ele pode fomentar, pode facilitar o processo de gestão da inovação, né? E a empresa pode ter ganhos usando isso. Legal. Eu talvez possa completar aqui, Julieta, é o seguinte. Lembrando que o que nós estamos querendo fazer nesse projeto? Pegar organizações que tenham experiência em gestão da inovação. Então, os atestados, de certa forma, têm que comprovar essa experiência em gestão da inovação. É óbvio que, eventualmente, quando elas aplicaram e obtiveram essa experiência, a partir desse momento, elas melhoraram essa metodologia e, eventualmente, não chegaram a aplicar essas melhorias ainda. Não tem problema. O atestado vai ajudar a gente a entender que ela tem experiência e a descrição da metodologia vai nos permitir ver que ela já conseguiu evoluir nessa metodologia, pelo menos enquanto descrição. Lembrando que a lógica desse projeto venham com metodologias, aí vai ter toda uma dinâmica de trazer conteúdo para que vocês possam deixar as metodologias que vocês já têm mais robustas e que possa, de certa maneira, atender os requisitos aí de transformação digital. E nesse processo todo, o projeto formar uma imagem de como seria uma metodologia que não só pudesse melhorar as metodologias anteriores do NAGE, mas também trazer esses elementos. Então, um dos critérios é a robustez da metodologia que está sendo apresentada, que aí, simplesmente dizer que você já tem esse app, contar um pouquinho como funciona, mostrar a metodologia, isso já vai contar o ponto. E tem um outro critério que é a experiência em aplicação, que não necessariamente precisa ser na metodologia mais nova que você já criou. Então, só para a gente dar um pouco mais de luz a esse processo aí, né? Então, Teles, acho que a gente, se tiver alguma dúvida ainda, espero que a gente tenha conseguido endereçar seu ponto aqui. Vamos ver. O Teles deu um ok aqui.
Mais algum ponto, gente? Vamos ver aqui. Acho que não, viu? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se a gente pode contar uma piada aqui para poder esperar. Vamos lá. Julieta, não sei como você quer conduzir, se a gente encerra, aguarda mais um pouco. O que você prefere? Eu acho que a gente se propôs a ter uma hora de reunião, a gente está chegando, né, a uma hora de reunião. A gente continua de conversa. A gente acha importante fazer esse tira dúvidas assim, porque acho que fica bem interativo, a gente consegue colocar informações, consegue juntar também dúvidas, né, que às vezes as pessoas têm dúvidas que são comuns, então a gente consegue trazer aqui, mas a gente não encerra aqui a nossa disponibilidade para respostas, para dúvidas, né, então vocês podem entrar em contato com a gente lá pelo e-mail do NAGE, pelo site, porque o nosso intuito é que realmente a gente consiga selecionar instituições com boas metodologias de gestão da inovação para a gente ter um trabalho bem legal para que elas sejam melhoradas para trabalhar com transformação digital. E que a gente consiga, né, com esse trabalho, que é um trabalho bem interessante, de muita participação, de muita cocriação, e que a gente consiga deixar um legado para o país e para as instituições que vão trabalhar com a gente, né? A gente tem um grupo legal, um grupo que vai estar trocando ideia, a gente vai estar... Nesse alinhamento conceitual, né, vão ter pessoas bem interessantes que vão estar conversando com vocês também. Então, é só reforçar isso, né? Reforçar o nosso chamado para que vocês participem, que acho que todo mundo vai sair ganhando com esse projeto, né? É um trabalho de parceria mesmo. Ok. Você gostaria... Quem gostaria de encerrar, então? Julieta, Cristina? Não sei quem. Pode ser Cristina. Fica à vontade, Cris. Eu queria fazer aqui umas palavras finais, então, agradecendo a presença de todos, né? Eu vi aqui, surgiu uma pergunta de última hora aqui no chat, sobre o modelo de capacidade técnica, ele está disponível no anexo 7? Isso, 6? anexo 7. Anexo 7 da chamada, mas qualquer dúvida no preenchimento do modelo, né? Vocês podem entrar em contato pelo e-mail. E eu queria pedir, né, encarecidamente, que vocês apresentem propostas, né? A gente quer trabalhar com as melhores instituições que eu acho que estão aqui. É uma oportunidade, como a Julieta também colocou, da gente evoluir as nossas metodologias, né? Apoiar as empresas no ponto fundamental que elas necessitam atualmente, que é a transformação digital. Então, eu acho que todos ganham, né? O país ganha, a instituição ganha, as empresas ganham. Então, eu acho que é uma oportunidade única e muito boa para que vocês possam aproveitar. Então, a gente fica aguardando a proposta de vocês, né? Para a gente realmente conseguir trazer um grupo muito bem qualificado para essa iniciativa. Muito obrigada a todos. Então, a gente encerra agora a reunião de tirar dúvidas e continuamos com esse canal de comunicação aberto por e-mail ou via site para esclarecer todas as dúvidas que venham a surgir durante o preenchimento das propostas. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.